Voltei de novo com um pouquinho mais de fisiologia para vocês. Sou professora Juliana e ajudo aqui no conteúdo de biologia do curso GAP Prepara, certo? E hoje eu trouxe para vocês umas questões de fisiologia vegetal que caíram no Enem passado. Tanto na prova aplicada à PPL, a segunda aplicação do Enem, que é uma aplicação que tem o mesmo nível, né, de questões, né, de dificuldade do Enem regular, só que essa prova ela é aplicada dentro de centros socioeducativos e de presídios também, mas tem o mesmo nível de dificuldade. Trouxe também para vocês uma outra questão do Enem regular que abrange todos os grupos de vegetais que conhecemos. Então, eu considero essa questão bem completa. Então, dá para a gente dar uma revisada, dá para dar aí umas flash dicas sobre a fisiologia vegetal para completar aí o conteúdo de vocês de biologia e fechar, né, aí para vocês conseguirem fechar a prova. Apesar de que é um conteúdo que não cai tanto quanto ecologia, genética, fisiologia humana, mas serve aí para vocês colocarem a cereja no bolo. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas estruturas vegetais que são encontradas nas plantas de mangue, certo? Nós temos aqui os frutos do mangue, geralmente são frutos carnosos, coriáceos, eles têm uma cutícula espessa com bastante cutina, que é formada por ácidos graxos que impermeabilizam esse fruto, para que ele não perca a água. Aí vocês vão perguntar, professora, mas para que a planta do mangue precisa disso? Se ela vive em um ambiente úmido constantemente. Porque vocês sabem que a água que o manguezal, as plantas do mangue recebem é água salobra, rica em sais, porque eles estão aí situados em estuários de rios, em deltas, em lagoas costeiras, em lugares de transição, né, entre rio e mar, e essa água é cheia de sais, né, que vem tanto do mar quanto dos rios. Então, elas precisam aí ter um trabalho para absorver essa água, porque essa água é impregnada de sais, certo? E muitas vezes esse acúmulo de sais pode ser tóxico à planta de mangue. Então, por isso que ela não pode perder tanta água por transpiração. Então, desse modo, tanto os frutos quanto as folhas, elas têm uma cutícula espessa que vai impedir essa transpiração, né? Que é pela transpiração que a maior parte da água da planta ela é eliminada, certo? Então vocês podem observar aqui, ó, o fruto aqui do mangue vermelho. Vocês veem aqui que dentro desses frutos existe uma semente, e nessa semente existe uma estrutura chamada radícula, de onde surgem as raízes, de onde se desenvolvem as raízes, e essas sementes, elas costumam aí já brotarem, se desenvolverem, né, essas plântulazinhas, no fruto ainda preso à planta-mãe. E essa estrutura que é formada a partir dessa germinação da semente, ela é chamada de propágulo, que quando em baixa mar, ela consegue aí se fixar, né, quando se destaca da planta mãe, no solo, para dar origem a uma nova planta de mangue. Mas quando em maré alta, ela costuma flutuar sobre as águas até chegar num local propício para poder se fixar. Aquela famosa canetinha que a gente escreve, aquele coraçãozinho na areia da praia, com o nome lá do nosso amado, da nossa amada, né? Mas, brincadeiras à parte, vamos lá para uma outra estrutura bastante importante das plantas de mangue, que são os estômatos. Os estômatos não estão só presentes nas plantas de mangue, mas na epiderme das plantas em geral. Mais especificamente na parte de baixo, assim, da folha, né? Vamos dizer, do dorso da folha. Então, são estruturas que são formadas aqui por células guarda, que parecem aquelas bexigas, né, de aniversário, que a gente faz aqueles cachorrinhos, aquele nozinho. Ela parece duas bexigas, e elas se abrem e se fecham de acordo com íons que entram e águas que entram aqui, em um teor de água que entra aqui nessas células. Então, quanto mais sais elas têm, mais água ela vai absorver, essas células vão se tornar túrgidas e vão aí abrir um orifício que é chamado de ostíolo. Não é à toa que os estômatos se chamam
estômatos, porque estoma vem de boca. Percebam que parece uma boquinha. Geralmente, essa abertura dos estômatos se dá quando há luz solar e baixa concentração de dióxido de carbono, porque aí é que vai acontecer a fotossíntese, a planta precisa de dióxido de carbono, então ela precisa se abrir e através desse ostilo ela vai absorver o dióxido de carbono para fazer a sua fotossíntese e sintetizar os seus açúcares importantes para o seu crescimento e produção de energia da planta, né? Ao contrário, quando está à noite, ou então quando há um alto nível de dióxido de carbono, esse estômago se fecha por ocasião da saída desses íons dessas células guarda, e também com a saída desses íons vai sair também a água, e vai ocorrer, essas células guarda, elas vão murchar e vão, consequentemente, fechar esses ostilos aqui, impedindo também perda de água por transpiração, certo? E retendo ali o conteúdo de água que ela precisa. É por isso que os estômatos das plantas de mangue, das plantas xerófitas de ambientes secos, eles ficam em criptas, em cavidades, né, na epiderme da planta, para dificultar a transpiração da água, porque essas plantas elas vivem em ambientes estressantes, certo? Então, o que acontece também em ocasiões de estresse hídrico, quando acontece em casos de plantas halófilas, né, que vivem em ambientes ricos em sais, como as do mangue e xerófitas, o ácido abscísico, que é um hormônio, ele vai pelo xilema, pelo vaso condutor que carrega sais inorgânicos, né, e água, e vai e se liga a receptores dessas células guarda. Então, o que vai acontecer? Íons cálcio vão entrar nessas células e vão abrir os canais iônicos, fazendo com que saia potássio e cloro para a parede celular e, consequentemente, saia a água, ocorrendo o fechamento dos estômagos. Quando esse ácido abscísico ele se desconecta desses receptores das células guarda, esses sais, eles entram novamente nessas células, a água entra novamente, tornando as células guarda túrgidas e se abrindo novamente esse ostíolo para que ocorra aí a absorção de CO2, né? Para que ocorra aí também transpiração, ok? Então, é assim que é o mecanismo geral da abertura e fechamento desses estômatos. Temos também uma estrutura importante nas folhas das plantas de mangue, que são as glândulas de sal. São tricomas. Tricomas são projeções da epiderme, certo? Que é esse tecido vegetal que recobre, tá, a folha mais externamente. Esses tricomas, eles são essas projeções, elas podem acumular sal, secretar sal, porque um teor muito grande desse sal para a planta não é interessante, então ela secreta esse excesso de sal. Existem também outros tipos de tricoma que servem para absorver nutrientes. Esses tricomas são mais encontrados nas raízes das plantas. Existem tricomas que são encontrados nas plantas carnívoras, por exemplo, que secretam mucilagem, aquela goma, aquela gosma que ajuda, né, as plantas carnívoras a capturar aqueles insetos, né, e adquirir os nutrientes. Existem tricomas variados, mas nas plantas de mangue nós encontramos os tricomas em forma de glândulas de sal. Em relação às raízes das plantas de mangue, certo? Nós temos os pneumatóforos, que são projeções da própria raiz da planta de mangue. Presta atenção nisso, minha gente. Muita gente se confunde nisso e pode cair como casca de banana na prova no Enem. Os pneumatóforos são raízes aéreas. Então, são raízes que têm geotropismo negativo. Quais são as partes da planta que tem geotropismo negativo? Caule, o caule cresce ao contrário da direção da terra. As raízes respiratórias ou pneumatóforos também crescem não crescem em direção à terra, cresce na direção contrária. Já a raiz tem geotropismo positivo, ela cresce para dentro da terra. O geotropismo é um crescimento que é conduzido pela gravidade. Nas raízes é positivo, nos pneumatóforos e nos caules ele é negativo. Esses pneumatóforos são muito importantes para as plantas de mangue porque eles têm
umas estruturas, uns orifíciozinhos chamados pneumatódios, que proporcionam uma troca gasosa, troca de oxigênio, troca de CO2, certo? Que vão aí facilitar aí a fotossíntese dessas plantas, já que elas ficam constantemente em ambientes alagados. E quando em ambientes alagados não acontece essa aeração, porque a raiz fica toda coberta por água e não há contato com o ar, que tem o oxigênio, né, também, que tem o CO2. Além disso, nós temos algumas estruturas também importantes, que são as raízes adventícias. Essas raízes adventícias é um tipo, uma classificação de raiz. Nós temos a raiz primária, certo? Que é uma raiz que ela se desenvolve da radícula da semente. Nós temos raízes secundárias, que são ramificações das raízes primárias, e temos também as raízes adventícias, que elas se proliferam de nós caulinares, nós de ramos também, e elas se transformam nas famosas raízes escora ou suporte. Vocês sabem que as plantas de mangue, elas vivem em um ambiente lodoso, e aquele lodo não permite que ela se fixe adequadamente ao seu substrato. Então, essas raízes escoras, elas vão auxiliar nessa fixação da planta de mangue. Outras estruturas também vão auxiliar, que são os rizóforos. Dessa vez, os rizóforos, elas são adaptações caulinares, certo? Que são cheios de lenticelas. Lenticelas são parecidas com os pneumatódios, também são orifícios que permitem uma maior troca de gases aí das plantas do mangue com o ar atmosférico, certo? Então, nós podemos chamar os pneumatódios e as raízes escora ou suporte como raízes aéreas, tá? Mas os rizóforos, eles são adaptações caulinares. Vejam quantas estruturas ajudam as plantas de mangue a sobreviver nesse ambiente estressante, né? Nesse solo lodoso, pouco aerado. Você sabe que esse solo lodoso, ele tem partículas bem pequenas, né, de sedimento e que se ligam muito à água. Então, é difícil para a planta de mangue absorver essa água. Por isso que ela tem cutícula em suas folhas, cutícula em seus frutos. Por isso que ela precisa dessas raízes aéreas, lenticelas e pneumatódios, para poder conseguir absorver o CO2, liberar oxigênio durante seus processos metabólicos, certo, pessoal? Então, o que é que essa questão traz? Primeiro, eu queria que vocês tivessem uma ideia geral dessas importantes estruturas das plantas de mangue, para depois a gente chegar ao ponto, que é essa questão do Enem PPL 2019, né? A questão 117 da prova azul, que ela diz o seguinte: o mangue é composto por 3 tipos de árvores: a Rhizophora mangli, né, que é o mangue bravo ou vermelho, que é esse daqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem muitos rizóforos. Olha aqui, ó, rizóforos. Aqui a gente só vê rizóforos, a gente não vê pneumatódios, né? Pneumatóforos. Mas existem estruturas que são comuns a todos. Por exemplo, os pneumatóforos são estruturas comuns às 3. Outras, dependendo da espécie também, elas podem crescer em ambientes mais alagados, como a Rhizophora mangue, que é o mangue vermelho, como a Avicennia schwayeriana, que é o mangue preto. Já a Laguncularia racemosa, que é o mangue branco, ela cresce em ambientes mais elevados. Vejam também as colorações delas, por isso que esses nomes vulgares obedecem a essas colorações. Então, nós temos esses 3 tipos de mangue aqui ocorrendo ao longo do nosso litoral, né? Do norte aqui até o sul. Então, ele diz o seguinte, ó: uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no seu solo. A gente sabe que o solo é pouco aerado, a gente sabe que o solo do mangue, ele é rico em nutrientes, a gente sabe que ele é rico em micro-organismos anaeróbicos, que fazem a decomposição dessa matéria orgânica, né, e que geram muito gás sulfídrico, rico em enxofre, que dá aquele odor característico do mangue, aquele odor de ovo podre, né? Então, tudo isso baixa a demanda de oxigênio aí desse solo. Então, ele quer saber o seguinte, ó: uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no seu solo. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é ausência de frutos? Não.
As plantas de mangue, sim, têm frutos, de onde partem os propágulos, as lanças, que vão dar origem a novas plantas de mangue, né? Letra B, ausência de estômatos? Não. As plantas, em geral, todas têm estômatos para que ocorra, né, essa troca gasosa. Essa troca gasosa ocorre principalmente pela abertura dos ostíolos dos estômatos. Letra C, presença de folhas largas. As folhas do mangue não são tão largas assim, né? Não tem nada a ver, né? É um valor adaptativo também relacionado ao teor de oxigênio do solo. Como é que a folha vai ter a ver com isso, né? Vai ter relação com isso. Presença de raízes escora. As raízes escora, elas fazem ele está relacionado a pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no solo? Não, porque ela só faz aqui a fixação ao substrato, certo? Então, qual é uma característica morfológica que adapta essas plantas a esse pouco oxigênio do solo? Os pneumatóforos, minha gente, que são cheios de pneumatódios, aqueles orifícios onde ocorrem as trocas gasosas, como as lenticelas que a gente encontra nos rizófilos. Se tivesse aqui lenticelas, alguma coisa com lenticelas poderia até confundir a gente, né, também. Entendeu? Poderia até ser aqui, substituir também essa letra E, presença de lenticelas, tá? Então, o nosso gabarito seria a letra E, tá bom? Então, eu fiz aí um apanhado geral dessas principais estruturas, uma organologia aí das plantas de mangue e que também vocês podem extrapolar aí para outros grupos vegetais. Mas vamos agora fazer um apanhado maior ainda. Vamos falar agora sobre os grupos vegetais, todos os grupos vegetais que nós conhecemos, tá? Vamos lá. Eu considero essa questão do Enem do ano passado, aplicação regular, questão 99 da prova cinza, bastante completa, tá? Fala aí de todos os grupos que nós conhecemos. Então, ela diz o seguinte, ó, durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, que é representada aqui por essa árvore filogenética, né? Que aqui mostra aqui o ancestral dessas plantas, que foram as algas verdes, né? Totalmente aquáticas, né? Apesar de elas não pertencerem ao reino Plantae, elas são do reino protista, elas foram os ancestrais das plantas que nós conhecemos hoje, né? E daí partiram vários ramos aqui que ao longo de milhões de anos foram se adaptando a diferentes substratos, a diferentes climas e regiões. Então, na imagem, 5 dessas características adaptativas estão indicadas por números. Olha aqui, ó. Nós temos em 1, embriões protegidos do gametófito, surgiu aqui logo no início. Em 2, ó, tecidos condutores verdadeiros, já apareceu um pouquinho depois, assim quando as plantas começaram a se adaptar aos ambientes terrestres. Né? Em 3, nós vemos aqui a formação do tubo polínico. Tubo polínico lembra alguma coisa a vocês? Pólen. Pólen, que é o gameta masculino das gimnospermas e angiospermas, que são os 2 grupos de plantas que possuem flores e que possuem grãos de pólen. Desculpa. No 4, nós temos polinização pelo vento em gimnospermas e 5, produções de frutos, né? Que só as angiospermas elas produzem. Então, ó, temos alguns grupos aqui, ó, hepáticas, antóceros e musgos, que são plantas mais primitivas, com um porte muito reduzido, são diminutas, né? Temos aqui as licófitas, licopódios, selaginelas, pteridófitas, como as samambaias. A samambaia principal, né, representante das pteridófitas junto com as licófitas. Temos as gimnospermas e angiospermas que apareceram depois, portanto, plantas mais desenvolvidas, mais complexas. Então, para vocês entenderem todos esses nomes aí difíceis, vamos fazer uma revisão geral que vai servir também para vocês fazerem outras questões de botânica que com certeza vai cair no próximo Enem.
em pouca quantidade, mais cai, tá? Mais cai. Vamos lá. Então, o que ele quer saber nessa questão? A aquisição evolutiva de certa característica, que ele falou ali na legenda do slide passado. Qual foi a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas? E quer que você indique qual característica foi essa que permitiu as plantas conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Então, vamos lá. As plantas, sobre as características gerais dos grupos de plantas. Existem as plantas vasculares, aquelas dotadas de vasos condutores. Lembram-se dele? Xilema, que conduz água e sais, conduz substância inorgânica, né? Principalmente água e sais. E o floema, nós temos o floema que também conduz as substâncias orgânicas, principalmente açúcares, por entre a planta, né? Ao longo da planta, das suas folhas, dos seus ramos. E temos também as plantas avasculares, que não possuem esses tecidos de condução, esses vasos de condução. Então, como é que ela vai transportar água e matéria orgânica para os seus tecidos? Através de difusão simples. Então, não é uma condução eficiente, que funciona a longas distâncias, diferente das plantas vasculares. As plantas vasculares, elas, geralmente, elas estão mais adaptadas a ambientes terrestres. Elas possuem uma parte que é a raiz, que é subterrânea, que absorve a água, e essa água da raiz, ela precisa chegar, ela precisa passar pelo caule, e pelos ramos, e para as folhas, então elas precisam desse vaso de condução. Ao contrário das plantas avasculares, que fazem essa condução por difusão simples. Geralmente, essas plantas, elas vivem em ambientes úmidos, e por isso que elas também são diminutas. Por exemplo, as águas que vivem totalmente submersas, elas absorvem a água por toda a sua superfície, né? Por toda a superfície daquele organismo, né? As plantas pequenas também não precisam de vasos condutores. Então, essa difusão vai passando de célula a célula. Se essa difusão fosse feita nas plantas vasculares, não ia ser eficiente, porque, por exemplo, numa árvore de grande porte, essa difusão iria passando de uma célula a outra, de uma célula a outra. Um pouco dessa água a cada célula iria ser absorvida, ia chegar um momento em que essa água iria acabar e não iria mais ser distribuída para o resto da planta. Por isso, a presença dos vasos condutores, que são mais eficientes, né? Então, olhando aqui para essas figuras, minha gente, vocês conseguiriam identificar quais as plantas vasculares e as plantas avasculares? Vou esperar aqui um minutinho para vocês pensarem. Olhem aqui, ó. Quais são as plantas que têm menor porte aqui, ó? Os musgos. Olha aqui os musgos, né? As hepáticas, olha, as hepáticas são bem miudinhas. Geralmente essas plantas, elas crescem rentes, né? As pedras, a troncos de árvores. As hepáticas, elas se chamam assim porque elas têm um formatozinho de feijão, parece um rim, um pequeno rim, né? Parecendo, por isso que vem de hepático, né? De rim. Elas são chamadas de hepáticas. Temos os antóceros também. Temos as samambaias. Estas já são de maior porte. Apesar de não ter caules com diâmetro grande, elas precisam ter vasos condutores. Elas são as pteridófitas. Os musgos, hepáticas e antóceros são as briófitas, certo? Que é o grupo vegetal mais primitivo que a gente tem e que apareceu primeiramente lá na nossa árvore filogenética, tá? Estão mais próximos ao seu ancestral, que são as algas. Depois apareceu as gimnospermas, que são representadas pelos pinheiros. Vejam o porte aqui dos pinheiros. Não há dúvida nenhuma que ele é uma planta vascular. E temos também as angiospermas, que são as plantas que produzem flores e frutos em geral. Temos inúmeras, são as mais numerosas em diversidade. E aqui eu coloquei um ipê, esse lindo ipê aqui, ó, todo florido. Então, não há dúvida também que ele é uma planta vascular. Então, desses grupos aqui, nós temos aqui samambaias, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas como as mais adaptadas ao ambiente terrestre. Tudo bem? Mas existe um outro porém. Para que a planta possa se adaptar definitivamente
ela precisa também conseguir se reproduzir totalmente sem água. Não só crescer, mas também se reproduzir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse próximo slide. Olha aqui, ó. Nós temos também uma outra grande divisão dos grupos vegetais, que são as plantas criptógamas, cripto de escondido, possuem estruturas reprodutoras escondidas. Briófitas e pteridófitas não possuem flores, né? Elas estão escondidas, as suas estruturas reprodutivas. E aqui nós temos também um outro grande grupo, que são as fanerógamas, fanero, divisível. Então, elas possuem flores, elas possuem estruturas reprodutoras visíveis, né? Em geral, não. Todas as criptógamas, elas possuem aqui gametas que são flagelados. E esses gametas masculinos, esse aqui que parece um alienzinho, pessoal, que eu botei aqui para vocês verem. É um gameta de uma briófita e de uma pteridófita, que representa o gameta masculino dessas plantas. Então, para esse gameta masculino chegar ao óvulo da planta que está ali escondido, tanto na briófita como na pteridófita, ele precisa de água. Ele precisa nadar até chegar ao óvulo da planta para ocorrer a fecundação, tá? Então, apesar das pteridófitas serem plantas vasculares, elas não conseguem se reproduzir sem água. Então, ela não foi adaptada definitivamente ao ambiente terrestre. Ao contrário das fanerógamas, que a gente tem aqui, ó, em relação à sua reprodução, ambas as suas flores, percebam que as flores das gimnospermas, elas são bem diferentes do que as das angiospermas. As das gimnospermas é uma flor sem graça, né? Apesar que eu acho muito lindo a pinha, né? Que é a flor, né? Que ela é chamada de estróbilo. Então, tanto o estróbilo quanto as flores das angiospermas possuem um gameta que ele não tem flagelo. Ele é aflagelado. Então, ele pode ser carregado pelo vento, ele pode ser carregado por animais como insetos, moscas, abelhas, besouros, certo? No caso das gimnospermas, esse grão de pólen que ela produz, que é o gameta masculino, ele é levado pelo vento. Então, a fecundação, a polinização, ela não é tão eficiente quanto a feita nas angiospermas, porque as angiospermas, já as flores das angiospermas, elas são muito mais atrativas, têm pétalas coloridas, têm perfume, produzem néctar, que é um alimentozinho lá para os besourinhos, para as moscas, é um alimento açucarado que atrai esses vetores. Esse sim, a abelha, a mosca, o besouro, é que vai garantir muito mais a polinização e fecundação de uma planta do que apenas o vento, que é muito incerto, certo? Então, esse grão de pólen, aqui no exemplo dessa flor aqui de angiosperma, né, o que é que vai acontecer? O grão de pólen, ele fica aqui, ó, na antera, certo? Dessa flor, aqui, amarelinho. E a polinização, presta atenção na casca de banana. Polinização é diferente de fecundação. Fecundação é a união do gameta feminino com o gameta masculino. Polinização é a chegada desse grão de pólen até o estigma. É a saída daqui do órgão, de um dos órgãos masculinos da planta, para o órgão aqui, para a pontinha do estigma, que é o órgão feminino da planta. Polinização é isso. Então, as moscas, as abelhas, elas, quando vão se alimentar do néctar de uma flor, elas se melam nesse grão de pólen. Então, elas fazem essa polinização sem querer. Elas se melam e aí carregam o pólen de uma planta para outra, na medida que vão se alimentando do néctar delas. Então, elas chegam, eles vão ajudar a esse grão de pólen chegar aqui o estigma, e a partir disso, esse grão de pólen ele vai germinar, ele vai se desenvolver, formando o tubo polínico. Olha aí o danado do tubo polínico. Tubo polínico, pólen, lembra logo isso. E vai formar aqui um tobogã, por onde os núcleos dos gametas masculinos vão descer por esse tobogã, chegando aqui ao óvulo, dentro do ovário aqui, ó, dessa parte feminina da planta, se juntando à oosfera, é o outro núcleo aqui do óvulo, para poder acontecer a fecundação propriamente dita.
e produzir os seus descendentes, garantindo aí seu crescimento no ambiente terrestre. Garantindo, assim, a fecundação sem a presença de água. Tá certo, pessoal? Então, a partir disso, a gente já pode responder essa questão. Então, vamos lá. Deixa eu até tirar aqui da frente. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada por qual número? 1. Embriões protegidos pelo gametófito. Gente, gametófito é uma fase do ciclo de vida das briófitas, que produzem os gametas delas. Então, não tem nada a ver com isso, que briófita, inclusive, só vive em ambiente úmido. Então, não tem nada a ver. Já eliminamos aí a letra A. Na letra B, tecidos condutores verdadeiros. Vocês acham que os tecidos condutores verdadeiros garantem a adaptação definitiva? Não. As pteridófitas, elas possuem vasos condutores, mas precisam de água para se reproduzir. Então, não seria a letra B. C, formação de tubo polínico. Aí sim, que garante aí a fecundação do gameta masculino e do gameta feminino sem a presença de água. Gabaritamos a questão. Né? A quarta aqui, a letra D, que é a polinização pelo vento, não garante adaptação, né, pessoal? E produção de frutos, também não. Então, aí, gabaritamos essa questão aí cascuda sobre os grupos vegetais. Abrangeu todos os grupos, hein, minha gente? Cuidado aí que essas questões do Enem tão que tão. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula.